Escaloba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. Mas antes de começar o vídeo, tem um recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se você gosta de ciência, de astronomia e quer ficar por dentro de tudo sobre esse segmento, se inscreva no canal clicando no botão que está aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a ter relevância aqui no YouTube. E hoje temos um programa diferente, é um Polygon Pocket que não tem nada de pocket. São quase 1 hora de conteúdo para vocês. Olha só que beleza. Aliás, é por isso que eu estou com esses olhos vermelhos. Eles estão assim porque eu passei a noite toda editando esse conteúdo para vocês. No programa de hoje irei falar brevemente sobre as missões para Marte e para a Lua de Júpiter Europa. E em seguida vocês vão ficar com a cobertura que eu fiz da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Aliás, agradeço mais uma vez o convite para ter ido lá cobrir o evento. Bom, então vamos falar dessas missões aí primeiro. O Congresso americano aprovou um projeto de lei que direciona 19,5 bilhões de dólares para investimentos da NASA durante o ano de 2017. E parte desse dinheiro será usado para missões tripuladas a Marte e para uma missão espacial até a Lua Europa de Júpiter, lua que tem chances de abrigar vida. Já falei disso aqui no canal e o vídeo estará na descrição. Agora, o projeto de lei só precisará passar pela última aprovação, que será feita pelo presidente americano Donald Trump. O projeto lista alguns objetivos, como por exemplo, chegar à superfície de Marte até o ano de 2030, ou pelo menos fazer uma aproximação com uma aterrissagem em Phobos, uma das luas do planeta vermelho. Já em Europa, a ideia é enviar um robô para lá. A missão está prevista para 2020 e chegando lá, essa sonda robótica irá sobrevoar o satélite múltiplas vezes para verificar se lá é realmente habitável. Espero que o Donald Trump aprove aí esse orçamento. E agora vamos assistir a cobertura que eu fiz da OBA. A edição 2017 da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, rolou no Hotel Fazenda Ribeirão, localizado lá na Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O evento, organizado por várias autoridades do assunto, contou com a participação de vários alunos vindos de vários pontos do país. E eu estou aqui na Serra do Piraí, Rio de Janeiro, para a abertura da Olimpíada Brasileira de Astronomia. No momento estamos aguardando a palestra do Dr. Reinaldo de Carvalho, presidente da SAB, e a palestra dele será daqui a pouco naquele palco. A SAB é a organização que responde pela astronomia no Brasil. Ela tem uma comissão de ensino que faz revisão de conteúdos astronômicos em livros didáticos. Ela também realiza cursos de atualização para professores, entre outras atividades. Seu presidente, o Dr. Reinaldo de Carvalho, palestrou na abertura e eu também pude falar brevemente no evento. Se vocês forem na aba em alta do YouTube, o que vocês vão ver lá? Tomei banho de Nutella. Entrei no shopping de bicicleta. E aí esses vídeos estão em alta. Entendeu? Infelizmente. Não que as pessoas não devam rir na risada. É legal, sabe? Rir de vez em quando. Mas seria legal também se o YouTube fosse um pouco mais democrático no seu conteúdo. Né? Então, semana passada teve o eclipse parcial do Sol. E eu divulguei uma live que estava sempre no evento. E ela foi parar em alta no YouTube. Na página principal, em alta. Ficou, acho que em quarto lugar, no vídeo mais visto naquele dia, ao lado de vídeos de Nutella. Então, eu achei isso formidável, sabe? Você tornar esse conteúdo um pouco mais democrático. Parabéns a todos vocês pela primeira vez e parabéns aos organizadores do evento, porque é difícil falar de ciência aqui no Brasil, ainda mais com tanta desinformação. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Se quiserem acompanhar meu conteúdo lá no YouTube, é Poligonautas, é fácil de lembrar. É só juntar Polígono com astronauta e vira Poligonautas. Mas enfim, muito obrigado e boa noite para vocês. A abertura seguiu com palestras feitas pelos organizadores do evento e em seguida pude conversar um pouco com o presidente da SAB. Bom, eu estou aqui com o Reinaldo de Carvalho, presidente da SAB e pesquisador lá do INPE, né? Isso. E ele acabou de fazer uma palestra muito interessante e um dos temas que ele levantou na palestra foi como existe muita desinformação sobre buraco negro, né? Que as pessoas... E o buraco negro, como vocês sabem, é uma coisa muito, digamos assim, famosa nas redes sociais. Muitos falam sem entender direito o que ele é. E como eu já falei aqui no canal, ano que vem, Hollywood vai fazer um filme sobre buraco negro. Foi dirigido até pelo mesmo cara que fez o Terremoto de San Andreas. Então, imagine aí um filme super exagerado sobre buracos negros, né? Então, baseado no que você falou na sua palestra sobre buracos negros, explica um pouco sobre a
a má divulgação, a má explicação científica sobre os buracos negros e sobre o que eles são. Ok, bom, obrigado primeiro pela oportunidade de poder falar com vocês. Eu acho que o ponto fundamental é que, como eu falei na palestra, a astronomia tem o fascínio, tem uma atração muito grande, né? O tema é interessante, e sempre que aparece um termo que a pessoa não sabe absolutamente nada sobre aquilo, como matéria escura, energia escura, buraco negro, tudo isso causa uma perplexidade. Obviamente, para você entender isso de um ponto de vista científico, há que primeiro entender qual é a física que está por trás disso, né? E aí o que acontece é que muitas pessoas que fazem divulgação não sabem a física necessária para entender um buraco negro. Então faz uma mistura muito grande do que é um buraco negro ou um núcleo ativo de galáxia, né? Então eu acho que o problema inicial está no ponto de vista da divulgação ser feita por profissionais que saibam exatamente aquilo que tem que ser dito, colocado na perspectiva correta, e acabar um pouco com essa ideia de que tudo que vem da astrofísica, ou da cosmologia, da ciência de uma maneira geral, é sempre uma coisa assim muito etérea, muito misteriosa. Não tem mistério. O mistério às vezes é a gente não saber as coisas, né? Nós como cientistas estamos sempre tentando entender um pouco mais, entender. Como dizia o Feynman, talvez a física seja um descascar as peles de uma cebola infinita e que talvez não acabe nunca. E assim o é. Agora, isso é feito dentro de uma racionalidade, né? Dentro de um logicismo, dentro daquilo que a gente chama de ciência moderna. Então, a astrofísica é sempre baseado na física, né? É a física aplicada num laboratório maior que é o próprio universo. E outro ponto que você também levantou na sua palestra, aliás, ótima palestra, parabéns. Obrigado. E você falou sobre o crescimento exponencial, né, do interesse por astronomia. E realmente eu tenho percebido, bom, meu canal que acabou de bater 500 mil inscritos, todo dia ganha uma média de 800 inscritos por dia, ou seja, vocês estão se interessando cada vez mais por esse assunto. E só que o problema que acontece é que muitos canais e muitos sites acabam divulgando notícias meio equivocadas sobre esse assunto. Eu queria saber do senhor quais são os trabalhos que a SAB está fazendo atualmente para melhorar, né, a divulgação científica no Brasil, principalmente sobre astronomia. Então, é uma ótima oportunidade para falar disso, né? Como eu falei lá na palestra. A SAB tem um programa que nós vamos colocar no ar agora, início de abril, no novo portal da SAB, que chama-se Astrônomo Cidadão. E um dos itens, os quais, voltado para a tua pergunta, é um projeto de tutorar, que eu chamo de projeto tutorar por falta de um nome melhor. Se tiver um nome melhor, a gente muda. E a ideia é exatamente essa. Pessoas que fazem divulgação, como você, por exemplo, têm um papel importantíssimo dentro da comunidade, principalmente dos jovens, né, que estão sempre ligados nesses novos meios de comunicação, YouTube e tudo mais. É importante. Esse trabalho é um trabalho fundamental. O que precisa é que, por exemplo, alguém interessado e que já faz divulgação e que tenha tantos seguidores, tenha um profissional com quem ele possa dialogar, né? Com quem ele possa perguntar: escuta, olha, eu queria fazer uma matéria sobre buraco negro. O que deve ser efetivamente tocado? Com que pessoa que eu faço uma entrevista? Né? É fato de que cientistas às vezes sabem muito e falam muito mal, né, para o grande público, né? Não tem a expressão natural. Nem todo mundo é Carl Sagan, né? Fazer o quê? Paciência. Mas, por outro lado, os profissionais são essenciais. Então, o que eu acho que deve existir é uma interação muito maior das pessoas que querem fazer divulgação, como é o teu caso, com pessoas da profissão. Então, nós criamos um grupo de apoio da Comissão de Ensino na SAB, e a gente vai selecionar pessoas, né, que fazem divulgação, para ter um tutor, para ter alguém com quem ele possa conversar e fazer estratégias de que tipo de narrativa é melhor para levar a informação. Então, se eu quero falar sobre energia escura no universo, que é uma das coisas mais importantes nos últimos 10 anos, eu quero falar isso de uma maneira contundente, né? Quero falar de tal forma que quem está lá do outro lado entenda efetivamente o que é aquilo ali, e não uma coisa mais pitoresca no universo. Sabe? Qual é o fundamento daquilo ali?
E por isso o nome do astrônomo cidadão. É isso que te enriquece como cidadão. É de você saber, no fundo o que a gente está falando de tudo aqui é o crescimento de uma capacidade crítica, né? Me permite até o espaço para falar um pouco sobre isso. No Brasil tem-se uma visão de que tudo que aparece, que se alguém fala de algum assunto e parece interessante, vira ídolo. Brasileiros precisam ser um pouco iconoclasta, de destruir ídolo. Não importa quem fez a relatividade geral, importa a relatividade geral. Se foi Einstein ou se fosse outra pessoa, é irrelevante. Né? O que é importante para a gente, da ciência, é o fato em si, e não quem fez. Tanto é que tem até filme agora, né, de alguns físicos, saiu um filme sobre Stephen Hawking, né? Só para completar o que você está falando de os físicos virarem ídolos. Exato, quer dizer, existe essa glorificação do indivíduo, do personagem, né? E acaba se colocando de lado aquilo que o personagem fez, que é aquilo que tem valor para a gente. Percebe? Então, brasileiro precisa quebrar um pouco essa coisa. A gente vê na mídia, né? Agora tem lá o trio dos famosos, lá, dos filósofos que falam e todo mundo segue. Importante quando a gente vê um discurso, por exemplo, eu gosto muito do discurso do Luiz Felipe Pondé. Importante não é o Luiz Felipe Pondé, é o que ele fala, né? Como fala. Então, se a pessoa quer seguir aquilo ali, tem uma capacidade crítica, não assuma que ele está falando é certo. Vai lá, procura, estuda, critique, né? Porque é assim que você se constrói como cidadão, né? Esse é o espírito que está nessa proposta aí da SAB. Na OBA conheci o Planetário Itinerante, um planetário móvel que atravessa o país levando a astronomia em lugares onde às vezes nem o ensino básico chega. Com um diâmetro de 6 metros, ele tem capacidade de comportar até 50 pessoas em seu interior. E eu estou aqui com a Bruna, planetarista do OBA. Ela tem um planetário itinerante, né, no caso. Sim. E é muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho com esse planetário itinerante. Bom, o nosso trabalho ele acontece ao longo do ano todo. Nós levamos ele a diversas escolas de todo o Brasil. Atendemos em média mais de 21 mil alunos por ano. Então é um planetário que é bem itinerante mesmo. Nós vamos desde o norte do Brasil até o sul, passando por diversas cidades, principalmente do interior, onde a carência é bem maior. A gente conversou previamente sobre o trabalho dela. E você me falou que já foram até em presídios, né? Já foram perto de aldeias indígenas, né? Então já foram em lugares bem inusitados. Eu queria que você me falasse um pouco dessa experiência de ter ido para um presídio. Deve ser uma coisa bem inusitada. Sim, então, cria toda uma preocupação prévia por você não conhecer o ambiente e tudo mais. Mas chegando lá, a experiência foi fantástica. O acolhimento que nós tivemos dos presos, nós recebemos presentes feitos por eles. Então, fizeram um almoço especial pra gente. Então, foi um cuidado bem grande, um carinho bem grande que eles tiveram conosco. As dúvidas surpreenderam muito, coisas bem aprofundadas de física, de astrofísica. Então, eles tinham um conhecimento bem interessante. E na aldeia também. Nas aldeias, eles também tinham muito interesse, mas era uma coisa diferente. Era mais uma sede de conhecimento, sabe? Uma sede mais por uma coisa mais observável. A questão dos planetas, os movimentos da Terra e tudo mais. Então, foi uma experiência bem interessante. Legal. E para finalizar, eu queria perguntar para você. Acho que todo mundo que entra nesse ramo de astronomia tem uma referência, né? Eu mesmo tenho o Carl Sagan, ele é minha referência para o meu trabalho. E queria saber de você se você tem uma referência dentro desse meio. Então, eu não conhecia muito da astronomia. Quando eu entrei na faculdade de Física, na UERJ, e eu comecei, logo no início da faculdade, eu comecei minha iniciação com o Canalha, com o coordenador da UBA. E o Canalha, ele sempre foi meio que um exemplo para mim, sabe? De vida no geral. É uma pessoa que eu considero muito, que eu acho muito... que se doa muito, que doa a vida dele pela divulgação em astronomia, que abriu mão da pesquisa dele para poder divulgar a astronomia do Brasil, porque é algo que não se fazia. Então é um exemplo de vida para mim e me motiva a continuar com esse projeto do planetário. Não, isso que é legal, né? Você pode conversar com o seu ídolo, o meu já tá morto. Mas enfim, muito obrigado por essas palavras aqui pro nosso canal e vamos continuar aqui cobrindo o evento.
estou aqui com o Vitor, aluno que está participando da seletiva aqui da OBA. E Vitor, eu queria saber de você, o que foi que despertou seu interesse por astronomia? Bom, assim, desde criança sempre gostei muito de astronomia, é uma área muito vasta e que atrai muita atenção, né? E, assim, através das Olimpíadas também pude aprender muito mais e ver como que isso é uma área muito legal de se trabalhar, de aprender muitas coisas que a gente nem imagina que poderia existir, e o universo é uma coisa extremamente fantástica, né? Sim, sim. E o que você está achando de participar aqui da OBA? O que você está achando das provas, das atividades? É bem cansativo, tem um pouco de pressão também, mas está sendo uma experiência bem interessante também conhecer outras pessoas que tenham interesse nessa área e poder fazer um exame de um alto nível assim e conhecer como é que é o nível de Olimpíadas internacionais lá fora nesse ramo, né? Isso é legal. Uma coisa que eu sinto muita falta é de poder conversar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto assim, né, meio específico, né? Não tem tanta gente que fala de astronomia. E aqui você se sente em casa, né? Você pode conversar de aurora boreal, de evolução estelar e etc. Exatamente. Então é isso, Vitor. Boa sorte para você lá nas seletivas e vamos continuando aqui com a cobertura aqui da OBA. E agora está rolando o lançamento de foguetes pelos alunos que estão participando da seletiva aqui da OBA. Essa atividade possibilita que os alunos entendam o funcionamento, mecanismo e lançamento de foguetes. Um ângulo muito baixo ali. 45 graus acima. À esquerda, riscou o fósforo. Se afasta, por favor. Muito bem. É só levantar mais a vareta. E aí ele vai mais alto e mais longe. E agora vamos ver as duas corajosas. Uma leva o foguete e a outra leva o palito. E vocês estão sendo filmados pelo Poligonauta. Aí, corajosas! Muito bem! Se afastem, por favor! Uau! Que voo maluco! Mas voou, isso que é importante. 3, 2, 1, ei, foi rabiando, mas foi bonito. Mais alguém aí para lançar? Todos já lançaram? Muito bem! Obviamente que, apesar de me atrapalhar um pouco, eu também consegui lançar um foguete durante a atividade. Ok. Aquele sorriso para a câmera pode ser o último sorriso. O foguete pode explodir. 5, vai lá. 4, 3, 2, 1. Vai, Hilton. Você foi na lua, Júnior. Caraca. Muito bem. Meu Deus. E eu estou aqui com Gustavo Rojas, membro da comissão organizadora da OBA, físico da Universidade Federal de São Carlos e representante de divulgação científica da ESO no Brasil. Eu estou muito feliz de conversar com você, eu acompanho seu trabalho no Estadão e eu quero passar para você uma pergunta que é muito comum no público, lá no Poligonautas. Eles assistem os vídeos e ficam com vontade de ser astrônomo, só que eles não fazem a ideia de como é, o que faz, né? O que estuda para se tornar um astrônomo. Se eles têm que entrar na área de físicas exatas, em qual universidade eles têm que entrar. Eles não fazem ideia de como faz. Eles gostam, mas não fazem ideia como faz para ser um astrônomo no Brasil. Então eu queria que você esclarecesse para eles como é que faz para ser um astrônomo no Brasil. Tudo bom? Tudo. Então, para ser astrônomo, né, você não necessita fazer um curso de astronomia, né? Essa é uma ideia que as pessoas têm, que para você trabalhar com astronomia, você tem que, na graduação, trabalhar com astronomia. Claro que sim, se a pessoa gostar muito de astronomia e ter certeza que é aquilo que ela quer fazer, ela pode tentar, já na graduação, ingressar num dos cursos de bacharelado em astronomia que existem no Brasil. Não são muitos, tá? Temos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de São Paulo. E existem também cursos de física, né, com habilitação em astronomia, né, que é uma coisa bastante próxima do bacharelado em astronomia, e essa opção existe em outras universidades, como o Federal do Rio Grande do Sul, o Federal de Sergipe, entre outras. Tá? Mas a maior parte dos astrônomos que eu conheço, eles fizeram física. Né? Então, como a astronomia é uma ciência exata, né, a pessoa tem que ter uma
né, uma tendência e uma habilidade com os números, com matemática, com física, né? Não tem jeito. Para trabalhar com astronomia, né, não é ficar olhando para o céu, né, vendo fotos bonitas. Claro que isso a gente gosta de fazer também. Não é só poesia, né? Mas o trabalho de astrônomo, de astrofísico, é uma ciência como as outras ciências naturais. E aí, então, realmente tem que ter uma base muito sólida, né, de matemática, de física. E as outras habilidades que a gente acha que são muito importantes também são computação e inglês. Essas 4 coisas a pessoa tem que ser realmente, né, tem que ser familiarizada com isso, gostar de fazer isso para poder trabalhar nessa área. Tá? Então, né, a maioria dos astrônomos faz física ou então astronomia mesmo, mas tem vários outros profissionais que vieram de áreas aí das ciências exatas, como matemática, química e engenharia. Então, principalmente os engenheiros, isso é uma coisa que tem muito emprego na área de astronomia, para a parte de astronomia observacional, astronomia, instrumentação astronômica, como a gente fala, que é a parte então de projetar os equipamentos que vão nos telescópios, os detetores, os sensores, as câmeras, né, os próprios telescópios, o edifício, né, onde eles se encontram. Então tem uma grande demanda por engenheiros das mais variadas especialidades, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro civil, né, tudo isso então também encontra-se emprego na área de astronomia. E o que tem crescido muito agora é também a parte de computação, porque os grandes projetos astronômicos estão entregando um volume cada vez maior de dados, né? Aqui mesmo na reunião, na palestra de abertura com o Dr. Reinaldo de Carvalho, ele falou que vai entrar logo em operação um observatório chamado LSST, que no primeiro ano de operação ele vai fornecer uma quantidade de dados que é igual a toda a informação que a gente já recolheu na história da astronomia nos últimos 400 anos. Então é um volume, né, sem precedentes de informação, e os profissionais da área de computação são necessários para a gente conseguir gerenciar esse volume absurdo de dados, né, conseguir armazená-los, né, consultar eles, organizá-los. Então realmente é uma área que tem, né, uma abrangência muito grande na área de profissionais que trabalham nela. Muito legal. E então, como você falou, se você quer ser astrônomo, você tem que estudar muito, estudar bastante. E outra coisa que eu queria perguntar para você, na verdade comentar com você, é que na semana passada foi anunciada a descoberta do sistema TRAPPIST, que tem 7 exoplanetas que são bem semelhantes à Terra. Aí a maioria dos veículos de imprensa que eu olhei atribuíram essa descoberta somente à NASA, sendo que a ESO teve um papel muito importante nessa descoberta. Então eu queria comentar com você sobre o que você acha da divulgação científica no Brasil, se ela está sendo feita do jeito certo, se ela é muito sensacionalista, se ela acaba não dando méritos para quem merece. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu trabalho com o Observatório Europeu, né, com o ESO, e essa pesquisa, né, do sistema TRAPPIST, né, o próprio nome TRAPPIST é o nome de um telescópio lá do ESO, que é um telescópio pequeno, né, para portes modernos de astronomia, tem apenas 60 centímetros de diâmetro, mas que é um telescópio dedicado a fazer essa pesquisa de exoplanetas, e é um telescópio europeu, operado por um grupo belga, né, que já havia descoberto 3 planetas nesse sistema, e depois, com o auxílio de outros telescópios e também do telescópio espacial Spitzer, que esse sim que é operado na NASA, né, conseguiu então verificar que tinham 7 planetas em torno desse sistema. Mas a NASA que levou no final da história todos os créditos aí da descoberta, porque fizeram um marketing melhor, convocaram uma coletiva de imprensa e anunciou a descoberta como se fossem deles, né, fazendo muito pouca menção Se apropriaram quase. a todos os outros observatórios que participaram aí desse estudo. Então isso não foi uma coisa exclusiva daqui do Brasil, mas no mundo inteiro a gente viu, né, essa divulgação da notícia e meio que não contando a verdade completa, que é uma pena, até porque no site do ESA a gente tem a nota de imprensa que preparamos, que está muito melhor que a nota da NASA, sem modéstia aí, né, tem muito mais informação, vídeos, animações, tudo mais. Mas é que a NASA ainda é a instituição de pesquisa, né, mais conhecida do mundo, é a marca da ciência, e, né, isso ainda vai demorar um pouco para as pessoas tomarem conhecimento dos outros trabalhos. Com relação aqui no Brasil, né, nós temos excelentes divulgadores científicos aqui no país, né, e temos péssimos divulgadores, a gente tem de tudo.
Isso, assim, na verdade, é um problema da nossa própria imprensa em geral, né? Porque a editoria de ciência ela não é valorizada e são poucos mesmo os órgãos de imprensa, os grandes veículos que mantêm aí um profissional qualificado para cobrir esses assuntos. E, né, acaba ficando muito para o estagiário, né, ou reprodução de agências de notícias externas, e nesse processo acaba ocorrendo muitos erros, né? Quando é uma tradução de uma notícia, ele, né, traduz de maneira equivocada, ou a notícia não é pertinente aqui para a realidade brasileira. Então, né, mas isso realmente é um problema dos veículos de comunicação. A gente está passando por uma crise, então mandaram muita gente embora, e aí a área de ciência, como não é, né, o destaque principal aí da imprensa, geralmente eles acabam economizando nessa área. E o que a gente tem visto muito aí recentemente é a multiplicação de divulgadores científicos nas redes sociais, no YouTube, Facebook, né, mas que tem muita gente também que né, não tem o conhecimento necessário para fazer um trabalho, né, com qualidade, né? A gente acha incrível, né, que os jovens se interessem por ciência e falem sobre isso, mas tem que tomar um cuidado, né, com a autoridade com que você fala sobre isso. Uma coisa é você gostar de astronomia e comentar notícias que estão sendo divulgadas, outra coisa é você afirmar coisas como se você conhecesse aquilo a fundo. Né? Então esse é um trabalho que a Sociedade Astronômica Brasileira está começando a fazer, né, de você envolver os astrônomos profissionais. Nós temos excelentes astrônomos que são muito bons comunicadores de ciência também aqui no país, para nós conseguirmos então dar um suporte, né, para esse monte de gente que está querendo falar sobre ciência, para realmente orientar, falar, ó, você tem que falar as coisas desse jeito, né, não exagere, né, use as palavras corretas, né, não fale aquilo que você não conhece, né, para a gente conseguir oferecer, né, todo mundo oferecer ao grande público aí uma comunicação de ciência de uma qualidade bem melhor. Concordo, porque tem muita desinformação aqui na internet. E para finalizar, eu quero comentar com você sobre um vídeo que eu fiz sobre a composição química dos planetas. Tinha muita curiosidade, que as pessoas falavam, como é que ele sabe que Júpiter tem aquela composição se eles nunca pisaram lá? Aí eu fiz um vídeo sobre espectroscopia, né? Expliquei lá como é que faz, como é que foi descoberto e tal. E mesmo assim, eles continuam duvidando, tem um certo ceticismo. Não que seja ruim, a dúvida sempre é boa, né? Mas às vezes é um pouco difícil lidar com esse ceticismo todo sobre alguns temas da ciência. Então eu queria saber de você se você também lida com isso, né? Com o ceticismo de pessoas que procuram, né, a ciência e acabam não acreditando no que os cientistas falam. Esse é um problema, né, cultural e também da educação científica que as pessoas têm. Porque a ciência não é um dogma, né? A ciência não é uma coisa que você fala, eu sou cientista, eu conheço a verdade e você tem que aceitar. Embora muitas vezes nas aulas, né, acaba acontecendo isso. Então, na verdade, a ciência é uma construção, né, do pensamento humano, e a ciência moderna, que é baseada no método científico aí, né, ela é uma coisa que realmente ela é muito poderosa, né? Visto a sociedade que a gente tem hoje, né, compare com o que tinha 400 anos atrás, né, o quanto que a gente já avançou. E então realmente eu encaro isso como, né, a pessoa não conhecer o método científico, né? Então isso é uma coisa que tem que ser melhorada na nossa escola, né? Então a gente sente muito isso, falta, né, nas aulas de ciências, principalmente, ainda no ensino fundamental, né, de um professor de ciências, né, levar os alunos para o laboratório, ou no caso da astronomia, o laboratório já está pronto, que é o céu, né, mostrar como que você pode tirar conclusões a partir, né, dos fenômenos naturais, né? Mas para as pessoas que já passaram por essa fase, aí fica mais complicado fazer, né, esse trabalho, né, e então a gente acaba passando por essas situações, da pessoa, né, duvidar daquilo, né? Tem gente até que duvida que a Terra é redonda. Muito. E simplesmente, né, não aceitar, né, o fato e o raciocínio, né, a lógica que existe por trás. Então, ciência não é questão de opinião, que a gente escuta muito isso. Você vai lá, explica tudo, né, mostra por A mais B que a conclusão é aquela, e a pessoa, mas isso é sua opinião, né? Desculpa, não é assim, né? A ciência, a opinião é a própria natureza, ela que vai demonstrar se a sua hipótese está correta ou não,
né? Mas é uma situação comum e isso só é resolvido através realmente de fazendo para os mais novos, né, um trabalho na escola, e para os mais velhos aí o trabalho de popularização da ciência, né, de colocar esses conteúdos de uma forma acessível, né? E aí realmente vai depender da pessoa se ela está interessada ou não em rever a sua posição. Eu sei que para muitos é mais confortável, né, manter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Mas é o nosso trabalho aí também como divulgador científico de mostrar isso, que no final das contas é uma coisa de cidadania, né? Porque para o cidadão se informar melhor, né, tomar decisões melhores, ele tem que ter, né, uma boa formação, não só na área de ciências, mas nas outras áreas também, né? E isso acaba refletindo nas políticas públicas. Acho que em parte o nosso país está como está hoje, né, porque as pessoas que chegaram, né, nas posições de comando, né, elas foram colocadas lá porque as pessoas não têm, né, cidadania, né? Elas não sabem aí se aquela pessoa ela pode estar lá ou não, porque ela também não sabe de nada, né, sobre as coisas mais básicas aí do que a gente precisa para construir uma nação boa. Antes da gente se despedir, eu vou fazer a propaganda do meu canal, nossa, né, que à vontade. Já combinamos isso, né? Então eu faço vídeos de astronomia, já tem 6 anos, que é a série de vídeos Céu da Semana, tá? Já temos aí cerca de 320 episódios publicados. São vídeos curtos, tá? De 3 minutos, 4 minutos de duração, onde falamos sobre o que dá para observar no céu a olho nu durante a semana. E também uma pequena curiosidade de astronomia. Já falamos de todos os assuntos possíveis: espectroscopia, exoplanetas, né? Constelações a gente fala muito, fenômenos astronômicos como o eclipse que a gente teve aí recentemente, né? Então é bem informativo, uma linguagem bem acessível. Você pode encontrar esse vídeo então em 2 canais. No canal da Univesp TV de São Paulo, que é quem produz o programa, tá? Que além dos nossos vídeos tem material excelente aí de ensino de todas as áreas. E no canal do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, que eu sou colaborador, que é o Lab UFSCar. Tá? Então procurem Céu da Semana que vocês vão encontrar, tá? Não é vídeo de astrologia, que tem vídeos de astrologia com o mesmo nome, tá? Mas o Céu da Semana com o Gustavo Rojas e, né, curtam lá o canal, acompanhem, tá? Porque é um trabalho que a gente faz com bastante carinho. Pô, legal. E eu vou deixar os canais que ele falou na descrição, então vai ser bem fácil de vocês acharem aí. Então, agradeço aqui a entrevista, Gustavo. Muito obrigado. É uma honra poder falar com você. E vamos continuar com a cobertura da Oba. É isso aí, Schwarza. Obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho e, né, sucesso aos poligonautas. Valeu. Durante a minha cobertura na Oba, tive a oportunidade de falar com alguns alunos. Conversei sobre o porquê deles gostarem de astronomia, entre outras coisas. Bom, eu estou aqui com o Pedro, que participou da seletiva da Oba, né? E eu quero perguntar para você o que você está achando do nível de dificuldade das provas. Felizmente está dentro do esperado, é o que eu venho me preparando esses anos, já vendo provas passadas, desde que foi anunciado que iria ter a seletiva. Eu e o meu amigo, a gente estava estudando muito sobre isso e foi realmente o que a gente esperava, desse jeito. E o que te levou a gostar de astronomia? Por que você resolveu estudar esse ramo? Isso aí foi no 6º ano, quando eu tinha 11 anos. E isso tudo, a minha história todinha junto com o meu amigo. Que no 6º ano o professor foi anunciar lá na sala de aula que tinha um clubinho de astronomia no colégio. Aí como a gente é criança, né, a gente foi lá por curiosidade e tudo, a gente fazia todo o curso que tinha, fora esse disciplinar. Aí na astronomia a gente viu, caramba, isso é muito diferente do que a gente vê em sala de aula. Não tem nada lá, tipo, a gente aprende muita coisa nova, só da gente, assim. E, nossa, desde os 11 anos, que a gente é criança, a gente é bem curioso, eu gostava de ver essas coisas, passei a pesquisar um bocadão. Sempre vem muita gente por causa da curiosidade, mas vão abandonando porque nem sempre é o que a gente acha, né? A gente imagina uma coisa, tipo, muito absurda, que vai ser legal estudar, mas aí tem que focar mesmo. É que a astronomia, ela tem muita poesia e tem muita imagem, né, fascinante. Quando você vai estudar, é muito números e cálculos. Exatamente. Sempre as pessoas não vão lá com expectativas de... muitas vezes perdem a expectativa. Mas quando você estuda a fundo mesmo, você vê que a poesia toda está escrita ali. Aqueles números são a poesia. Sim. Você só tem que interpretar aquilo e... Nossa, tem muita gente que faz poesia com isso. E estudar ciência é arte, né? Sim. E, bom, eu vou perguntar pra você qual é a sua maior referência na astronomia. A gente tá até falando de coisa meio poética, até acredito já que eu sei quem é. Mas quem é a sua maior referência aí? Vai sair meio clichê, mas Carl Sagan, né? Meu Deus, é o meu também. Nossa!
principalmente, com mais clichê ainda, aquela história do Pálido Ponto Azul, Pálido Blue Dot, quando ele viu o pontinho da Terra lá nos Anéis de Saturno. Que a partir daí, nossa, a poesia que ele fez, não foi uma poesia, mas tipo, a mensagem que ele transmitiu de que a gente é muito pequeno e as pessoas normalmente veem isso e se sentem pequenas por causa disso, mas a astronomia, na verdade, ensina humildade pra gente, porque a gente briga, faz guerras, tudo, por um pedacinho de nada, por um pontinho no universo que não faz diferença praticamente nenhuma. E você não pode ver isso como se fosse um nada, você tem que ver isso como se, poxa, por que a gente tá brigando tanto por uma fração de menos de um pixel? Sim. É isso que é legal da astronomia, né? Ela meio que te mostra o seu verdadeiro lugar no espaço, né? A gente é um pontinho azul lá no meio do nada. Então, para finalizar nosso papo aqui, me fala qual é o objeto celeste que você mais gosta. Pode parecer engraçado, mas é M51, que é a galáxia do Redemoinho, ou Roda-Moinho. Prefiro chamar de Roda-Moinho. Por que é engraçado? Não, primeiro porque é bonita. Porque é uma galáxia espiral, bonitinha com os bracinhos, e tem outra galáxia embaixo que está sendo comida por ela. Ah, sim. Isso é muito bonitinho, porque tu vê o negócio sendo arrastado por lá. Mas por que eu gosto dela mesmo? Porque o nome dela, por ser Roda-Moinho, me lembra a música do Chico Buarque, o Roda Viva. Aí sempre que eu vejo aquela galáxia, eu lembro do refrão. É meio engraçado, mas é porque são duas coisas que eu gosto mesmo, de música brasileira, MPB, e astronomia. Aí quando eu vejo isso aí, eu já associo o Chico Buarque, e como é bonito ver tipo, uma galáxia sendo comida por outra, é bem bonito. Não é só um objeto, é um evento, né, que você gosta. E eu gosto de um objeto tão perto, cara, eu gosto de Júpiter. Você já foi bem mais além de mim. Mas valeu, Pedro, valeu pela nossa conversa aqui. E vamos seguir aqui com a cobertura da OBA. E eu estou aqui com alguns alunos que estão participando da seletiva da OBA, conversando sobre notícias bizarras que aparecem em redes sociais, YouTube, alguns sites aí, alguns sites questionáveis, né, que você sabe qual é. E eu vou perguntar pra eles qual foi a notícia mais bizarra envolvendo ciência que eles já leram. Começando, qual é o seu nome? É Bruno. Vai, Bruno, qual foi a notícia mais bizarra que você já viu? Assim, meio que um muito conhecido, que é o homem nunca foi pra lua. Esse é um clichê. É meio que muito clichê. Só que eu só tinha visto isso na internet até um tempo. Só que um dia um professor meu tava dando aula de história, ele tava comentando da ida do homem pra lua. E aí uns alunos começaram a questionar assim, não, mas o homem nunca foi pra lua? Meu Deus. Oh meu Deus, mas tem provas muito claras. É só você observar aquela bandeira que tava sendo virando, né? Certo. Não, mas é pior. Meu professor, tipo, ele meio que acredita que a física quântica pode provar a quarta dimensão e que ela prova que fantasmas existem. Meu Deus. E qual é o seu nome? Meu, Vitor Livre. Qual foi a notícia mais bizarra que você já viu na internet? Eu tava olhando nos sites, aí o Prata tava procurando sobre a relatividade de Einstein. Aí eu comecei a ver um cara que fala, não, Einstein era um charlatão. As formas que ele... as formas que ele criou são tudo erradas. O cara é doido, ele diz que antes do Big Bang não tinha tempo e espaço, é um absurdo. Você vê claramente que o tempo é contínuo. Aí falou que Newton inventou leis falsas. Nossa! Pra dizer que, tipo, pra poder explicar algumas coisas que não existem. Pra poder nós sentirmos que sabemos como funciona o universo, sabe? Aí eu te pergunto, quem que conseguiu colocar o nome na história? Esse cara ou Einstein? E você? Qual é o seu nome? Meu nome é Vitor. Vitor, qual foi a notícia mais bizarra que você já viu em blogs, YouTube? Foi um de homeopatia. Eu não sei como é que eles chegaram de homeopatia até isso, mas o cara conversava com a doença, ou seja lá o que ele tivesse, e ele melhorava por causa disso. Meu Deus do céu. Tudo a ver com ciência, partículas elementares, eu não entendi nada, mas... Usando partículas para curar doenças. Eu não sei, ele conversava com as partículas e as doenças eram curadas de alguma maneira. Ele era íntimo das partículas. É meio que isso, né? Eu não entendi muito. Por favor, você pode afastar esse câncer aqui do meu corpo? Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel? E qual foi a notícia mais bizarra que você já viu? Bom, eu vi numa publicação que a NASA tinha provado a existência de Deus. Meu Deus! Pois é, e ele explicava lá, usava uns argumentos da física quântica. Aí... Não, eu vi uma notícia que eles tinham achado uma cidade celestial numa foto do Hubble. É incrível. É muito boa a resolução do... resolução incrível, né? Pra achar uma cidade. Qual é o seu nome? É Davi.
E qual foi a notícia mais bizarra que você já viu, Davi? Que dinossauros, Pode vir pra cá. que dinossauros não foram responsáveis pela existência do petróleo e tal. Que não? Pois é, porque foram encontrados hidrocarbonetos em cometas, certo? Então claramente não existiam dinossauros em planetas. Em cometas, no caso, então claramente não foram dinossauros, né, que formaram petróleo na Terra, então... Eu não duvido, tem gente que fala que a Terra tem 6 mil anos só, né? Como é que vai existir dinossauro em 6 mil anos, né? Exato. Então, obrigado por todos vocês. E isso que serviu para vocês verem como existe desinformação na internet. A coisa tá feia. E fechando minha cobertura da OBA, entrevistei o professor João Canali, que atua na área de física, com ênfase no ensino de física e de astronomia. Ele publicou 39 artigos em periódicos especializados, entre outras coisas. E agora estou aqui com o João Canali, presidente da OBA. E ele vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre o que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, João, podia falar para o nosso público aqui um pouco sobre o que é a OBA? Pois não. A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela nasceu como apenas uma Olimpíada Brasileira de Astronomia. Porém, depois de uns 4 ou 5 anos, fizemos um acordo com a Agência Espacial Brasileira e adicionamos então a Astronáutica, e a partir de então temos o nome Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, mas mantivemos a sigla OBA porque parece uma sigla bonita, né? OBA, no sentido amigável, né? agradável, né? De uma coisa boa. Pois é, e ela é destinada então a alunos do ensino fundamental e médio. Acho que é a única Olimpíada de Conhecimento do Brasil que permite a participação do aluno desde o primeiro ano do ensino fundamental até o do último do ensino médio. E o objetivo é interagir com o professor, com os alunos, mesmo que à distância, né? Ou seja, quem interagir? Os astrônomos da Sociedade Astronômica Brasileira, que são os responsáveis pela organização dessa Olimpíada, e pelos engenheiros da Agência Espacial Brasileira, né? Da AEB, como é chamado. Então, uma forma da gente interagir com o professor de ciência, geografia, biologia, né? Pedagogia, que às vezes está ensinando lá no ensino fundamental, professores de física que estão ensinando no ensino médio, e muitos outros professores de outras áreas que, por falta de professores com a formação adequada, acabam ensinando física, por exemplo, e não tendo a formação adequada em física, né? Então a Olimpíada visa uma interação pedagógica aí com alunos e professores, tentando nós contribuirmos aí com a melhoria da qualidade do ensino da astronomia e da astronáutica nas escolas de todo o Brasil. E uma dúvida também que eu quero tirar com você, é uma dúvida na verdade do meu público, ele sempre escreve isso nos comentários dos vídeos. Você acredita que algum dia a astronomia chegará a entrar na grade curricular do ensino médio, né, no futuro, levando em consideração a atual conjuntura do ensino no Brasil? Bem, na atual conjuntura do Brasil é mais fácil estarem saindo disciplinas dos currículos do que entrando alguma disciplina, pois a profissão do professor não tem um prestígio adequado. Assim sendo, você não tem nem mesmo professores de física suficiente para atender toda a demanda necessária. Está sendo reformulado aí o currículo do ensino médio com propostas bem concretas de exclusão de disciplinas, como de história, por exemplo. Recentemente ensinei um bastinado para não tirar a história do nosso currículo, né? Então, por falta de professores e outros problemas, é muito difícil que você inclua alguma disciplina no currículo brasileiro. Ao contrário, infelizmente, estão mais para tirar do que para colocar. É claro que num futuro, onde a educação seja realmente uma prioridade nacional, aí sim teríamos espaço para discutirmos a inclusão da astronomia como uma disciplina. Ou nem mesmo como uma disciplina obrigatória, mas poderíamos ter um ambiente mais flexível, onde escolas poderiam escolher algumas disciplinas eletivas. E aí, claro, ficaria a critério de professores, de escolas, ou conforme a comunidade, escolher quais. E estou certo que num ambiente com esse nível de liberdade, muitas escolas teriam disciplinas eletivas de astronomia. E para finalizar nosso papo aqui, eu sei que é uma dúvida de vocês aí, qual seria o nível de dificuldade dessas provas que são dadas aqui na OBA? Se o cara precisa saber de objetos de espaço profundo, de cálculos matemáticos, se é muito complexo
assim, as provas que são dadas aqui. Porque isso acaba até intimidando algumas pessoas. Então, queria que você explicasse um pouco sobre isso também. Sim, essa é uma dúvida frequente e um receio também dos participantes e até dos professores, obviamente, que não são formados em astronomia, né, e imaginam que a prova seja de um nível de complexidade que nem o professor nem o aluno pudesse responder às provas. Claro que a comissão organizadora sabe as limitações do ensino brasileiro, sabe que não temos astrônomos dando aula no ensino fundamental ou no ensino médio, conhecemos os conteúdos de astronomia que estão nos livros didáticos, então a gente sabe perfeitamente o que o aluno está aprendendo a partir dos conteúdos que estão aí nos livros didáticos. Nesse sentido, as provas são feitas de forma que sejam factíveis, pode acreditar. Temos 4 provas, na verdade. A nível 1, que são para os alunos do 1º, 2º e 3º ano. Claro que são alunos que estão sendo alfabetizados. Cabe ao professor da turma decidir se aplica ou se não aplica a prova, etc. O professor pode até ajudar o aluno a ler a prova do nível 1. E elas geralmente têm perguntas com 1 linha, 2 linhas, uma fonte grande, bem espaçadas. O aluno vai responder, às vezes, ligando uma figura com outra, ou colocando um X numa alternativa, eventualmente escrevendo uma palavrinha certo ou errado numa afirmação. Então a prova é bem simples e os alunos se saem muito bem nessa prova, pode acreditar. A nota média está em torno de 8, para você ter uma ideia. Para o nível 2, que são alunos do 4º e 5º ano, já se imagina que eles sejam alfabetizados, então o professor não deve ler a prova para eles, obviamente, mas ainda assim as perguntas são bem curtinhas, com 2, 3 linhas de enunciado, ainda uma fonte grande, bem espaçada, etc. E eles também respondem algumas perguntas escrevendo certo ou errado, em frente a uma afirmação, completando um desenho, ligando um desenho com outro. Então a gente sabe qual é o nível de dificuldade, né, do aluno, o nível de aprendizagem que ele tem com essa idade, e a prova é feita tendo isso em consideração. E os alunos se saem muito bem também nessa prova, o pico das notas é em torno de 7, se saem muito bem. 6º ou 9º ano é o nível 3. Bem, já é de esperar que ele saiba fazer umas contas, mesmo que simples, né? Somar, subtrair, essas 4 operações, né? Eventualmente usar uma notação científica, mas a gente evita ao máximo colocar equações, principalmente nas 7 perguntas que são de astronomia. Na de astronáutica, às vezes tem uma equação ou outra, mesmo na de astronomia, quando tem alguma equação, a gente até dá a equação no enunciado. Frequentemente a gente até explica como usar a equação, dá um exemplo de como utilizar, para em seguida fazer alguma outra pergunta onde ele usa aquilo. Mas são poucas as perguntas que usam alguma equação matemática no nível 3. E os alunos se saem bem, em geral o pico da nota é em torno de 5. É uma boa distribuição de notas. Porém, no ensino médio há uma catástrofe nacional. Mesmo que a gente quase não coloque equações nas perguntas de astronomia, na parte de astronáutica geralmente tem equações. Você está falando de foguete subindo, né, injetando massa, etc. Então são dadas as equações, você não tem que memorizar equação nenhuma, estão escritas lá. Frequentemente tem exemplos também explicando como usar, mas aparentemente, apesar de todo o nosso esforço de fazer uma prova simples, os alunos se saem com um desempenho sofrível. Para você ter uma ideia, a nota média é em torno de 2. E olha que a gente já mudou a equipe que preparava as provas e o desempenho continuou da mesma forma. São 19 anos preparando essas provas e o desempenho é sempre sofrível. Deve ser um reflexo da má formação do aluno no ensino médio. Eu até brinco com os colegas dizendo que, aparentemente, quanto mais tempo o aluno está na escola, menos ele está sabendo. Porque, pelo menos, é o que a gente constata nas perguntas do ensino médio.
Por outro lado, se a gente compara o desempenho dos alunos do ensino médio, mas que são de institutos federais, por exemplo, ou de escolas particulares, para estes as provas aparentemente são simples, pois eles têm um desempenho muito bom, enquanto que o desempenho médio de todas as outras escolas públicas, excluídos os institutos federais, é que dá essa nota em torno de 2, isso de 0 a 10, né? Então, a prova não é difícil. Como eu mencionei, dos 3 primeiros anos, dos 3 primeiros níveis, que é do fundamental, os alunos se saem muito bem. E no ensino médio, não adianta a gente fazer uma prova muito mais simples, porque senão alunos em escolas particulares e institutos federais vão tirar todos os 10. Então não dá para fazer assim, né? Esperamos que com essas reformas que o governo está planejando para o ensino médio, isso venha a melhorar. Infelizmente isso acaba sendo um reflexo do péssimo ensino que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Essas provas, assim, as escolas públicas estão bem carentes de, não digo nem de bons professores, eu acho que de boas condições, né? Então, eu agradeço, João, pelo convite que você me fez para vir aqui cobrir a OBA. Para mim é um prazer estar aqui, cobrir esse tipo de evento. E te dou parabéns pela iniciativa, sabe? Que é um negócio, sabe, falar de astronomia no Brasil, falar de ciência no Brasil é muito difícil. Culturalmente falando, o brasileiro acaba não se interessando muito por esses temas, mas a coisa está mudando porque, enfim, né, esse canal aqui tem 500 mil de inscritos, então são 500 mil de pessoas que gostam desse assunto, então existe um crescimento do interesse, né? Então, mais uma vez eu agradeço aqui a sua entrevista e este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo, mandar sugestões, me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição. E eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço e hasta!